Olá, boa noite. Eu sou Catiana, faço parte da gestão do 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Estado da Bahia. Hoje nós estamos aqui para discutir o tema Debatendo os limites e possibilidades da educação à distância no ensino de psicologia. O nosso convidado de hoje é o Pablo, que é psicólogo, CRP 0314425. O Pablo ele tem formação em psicologia pela UNEB, ele é assessor técnico de pesquisa em psicologia e políticas públicas do CREPOP, do CRP Bahia, tem especialização em educação à distância pela UNEB e é mestre e doutorando em psicologia pela UFBA. E atualmente atua também como professor universitário. Seja bem-vindo, Pablo, né? E a fala é contigo e esteja disponível aí para o nosso bate-papo. Kátia, a gente tem a questão do limite, alguma coisa do tipo de tempo para minha fala? Você tem até uns 40 minutos, mais ou menos, para fazer a fala. Depois a gente abre para pergunta, né, do pessoal. Certo, eu acho que eu falo em menos tempo que isso. Boa noite, pessoal. É muito importante estar falando sobre esse tema. Para mim é fundamental, em especial, porque esse tema ele parte da minha perspectiva a partir de uma experiência de pesquisa que eu fiz para o trabalho de conclusão de curso da especialização em educação à distância. E dentre todas as temáticas que eu estava interessado, né, por ser psicólogo, era uma especialização que era muito multidisciplinar, mas por ser psicólogo, eu tinha um interesse em entender como a educação à distância estava reverberando no contexto da psicologia, né? Seja ela como ferramenta, como a psicologia sendo utilizada como ferramenta para facilitação de processo de ensino-aprendizagem, ou, que foi o meu interesse final, como é que o ensino à distância tem sido implementado dentro das grades curriculares, né, dos cursos, inclusive do espaço formal de atuação na psicologia. E aí, é interessante que esse é um tema que me veio no ano passado, no início do ano passado, foi quando eu resolvi fazer uma pesquisa de levantamento. Então, quem é psicólogo provavelmente deve ter recebido dentre os e-mails que o CRP encaminha. Né? Eu solicitei apoio para o CRP para a divulgação do instrumento de pesquisa, e esse momento é também uma devolutiva desse processo. Então, quem participou ou quem divulgou pode ter acesso aos resultados dessa pesquisa. Eu não imaginava, acho que ninguém imaginava, que um ano depois a gente já está em um cenário que meio que obriga, né, a todo mundo estar em contato com espaços de interação e de educação à distância, incluindo esse. Então, minha ideia aqui é trazer um pouco como é que se delineou minha pesquisa nesse tema. Vou passar pelo cenário da educação à distância e como é que a psicologia é abordada na legislação acerca desse processo. E aí eu acho que, havendo dúvidas, vocês podem dialogar no chat que a gente conversa depois. E, posteriormente, a gente vai falar dos resultados. Né? O que é que eu identifiquei ao entrevistar, né, não entrevistar, mas a aplicar o questionário no final foram 175 estudantes e profissionais de psicologia formados ou formandos aqui na Bahia que tiveram experiências durante a sua graduação com ensino à distância. E aí a gente começa. A educação à distância, ela não é apesar de a gente pensar muito, né, hoje no contexto de tecnologia da informação e da comunicação, que é algo recente, mas a educação à distância ela não é um processo novo no contexto educacional. Né? Se você for pegar, tem autores que vão mais a fundo nessa questão histórica e utilizam, por exemplo, as cartas que os teóricos passavam entre si como um processo de formação à distância. Né? Aqui no Brasil,
A gente teve alguns momentos cuja formação à distância era por correspondência, então a gente teve gerações e gerações de eletricistas, que ainda tem, eletricistas, funcionários de trabalho manual, que foram formados por cursos à distância. Né? Algumas estratégias que eram governamentais, outras estratégias que não eram governamentais. Atualmente, a gente está num processo cujas tecnologias da informação e da comunicação elas perpassam toda a nossa vida e a educação não ia ficar por fora. Né? Então, grande parte do que a gente realiza hoje no contexto universitário, seja de pesquisa, seja de educação, dentro ou fora de aula, curricular ou não, a gente faz por intermédio dessas tecnologias. Então, se vocês ouvirem barulho, é meu cachorro que está latindo aqui do lado. Tá vendo? A legislação que engloba, que regulamenta a educação à distância, né, nos currículos de graduação no Brasil, ela é de 2004, né, a primeira que se tem maior respaldo. E ela foi atualizada anos depois, então, em 2012. Deixa eu só conferir o nome da portaria para não trazer a informação incompleta, mas pronto. Em 2012, houve uma reorganização da portaria do MEC, desculpa, em 2016, da portaria do MEC, que estabeleceria diretrizes sobre a atuação à distância. Né? E aí, nessa regulamentação, se implementou um máximo de 20% da carga disponível para a formação profissional dentro dos cursos de graduação no Brasil a ser estabelecido à distância. E aí, de 2016 para cá, a gente estava sobre essa regulamentação. Foi na época que eu fiz minha pesquisa. Né? Só para adiantar vocês, em 2019, essa portaria ela foi atualizada e atualmente há uma permissão de 40% dos conteúdos que são ofertados nas graduações presenciais que possam ser ofertados à distância. E aí, várias críticas elas foram sendo traçadas nesse processo, né? Os conselhos estabeleceram um espaço de crítica para debater essa portaria e como é que isso impactar na graduação em psicologia, que tem uma tradição presencial. A gente tem a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, que acompanha essas discussões e taxa duras críticas ao processo de ensino à distância e a priorização do ensino à distância no campo da psicologia. Né? E aí, um dos pontos mais críticos dessas portarias, a mais recente, só para deixar claro, ela foi publicada em 6 de dezembro de 2019, a portaria número 2117, ela afirma que 40% dos cursos, dos conteúdos curriculares podem ser ofertados à distância, mas ela não estabelece o que é que caracteriza que esse conteúdo é à distância ou não. Então, por exemplo, algumas instituições elas ofertam conteúdos que são na modalidade semipresencial, parte da disciplina é feita presencialmente, parte à distância, e contabilizam isso como ensino presencial. Já outras fazem dessa forma e contabilizam como ensino à distância. Então, se a gente for observar no cenário mais macro, fica muito difícil entender, de fato, atualmente, o que é que tem sido ofertado à distância, o que é que tem sido ofertado presencialmente no campo do ensino em psicologia. Né? Então, pensando nesses processos, eu realizei eu delimitei um questionário para a realização do levantamento e encaminhei para instituições de ensino superior e para estudantes que eu conhecia, grupos de estudantes, né? E para o conselho para poder divulgar. E a gente conseguiu, em um intervalo de um mês, deixa eu só fechar aqui. Vai. A gente conseguiu, desculpe, coisa de home office, né? Não tenho criança, mas atrapalha muito. Então, a gente conseguiu, num intervalo de um mês, entrevistar 175 pessoas. E aí meu foco era entender qual era a percepção das pessoas que passaram pelo processo de ensino à distância
né, estando no curso de psicologia. Então, meu foco não foi avaliar as estratégias, não foi avaliar a legislação, não foi avaliar a instituição. Meu foco foi avaliar como nós, que somos estudantes, que somos profissionais, que estamos de fato recebendo esse processo de educação, né, e esses conteúdos nessa metodologia, como é que a gente tem percebido a oferta desses componentes à distância na nossa formação. Então, eu já adianto que no campo da psicologia a gente tem muita dificuldade, porque há muito poucos estudos sobre o impacto da EAD na psicologia. Acredito que nesse processo de pandemia a gente vai ter uma evolução muito grande em entender, de fato, qual é a efetividade da EAD, quais são os ganhos, quais são as perdas nessa questão, porque tem muita pesquisa sendo realizada de modo emergencial, né, por conta disso. Mas até então a gente tem muito pouca base para reconhecer quais são os reais impactos desse processo. Então, nessa entrevista, eu vou trazer alguns dados para vocês dos resultados, só para tentar ilustrar os pontos principais, né? Para vocês entenderem o que foi mais surpreendente, ao meu ver, e aquilo que foi mais esperado nesse processo. Né? Então, eu dividi os resultados em 3 pontos. No primeiro ponto do questionário, eu quis saber como era que estava acontecendo a inserção da EAD na graduação em psicologia. Então, o que é que tem sido ofertado pelas instituições e como é que os estudantes têm percebido a oferta desses conteúdos EAD? É um conteúdo que é majoritariamente semipresencial, é um conteúdo que é majoritariamente à distância, é um conteúdo que é majoritariamente ofertado em fóruns ou ofertado só por e-mail ou por algum aplicativo. O que é que tem sido utilizado? Né? E qual é a configuração da EAD que o nosso estudante tem percebido nesse processo, aqui na Bahia, né? Reafirmando o recorte. Em um segundo ponto, eu busquei analisar quais são as percepções da EAD na graduação em psicologia. Então, eu perguntei desde se o estudante ou o profissional que respondeu acredita de fato que aquela disciplina é relevante para o seu currículo ou não, até pergunta sobre se você se entende como mais disciplinado ou mais aplicado na EAD do que no ensino presencial. Né? Então, eu perguntei vários aspectos que se relacionavam com o processo de percepção sobre a EAD na graduação da psicologia. E, por fim, eu fiz uma bateria de perguntas sobre o ensino à distância e as diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, a gente que trabalha nessa área entende o que são as diretrizes curriculares, né? São diretrizes que são postas e são aprovadas para que os cursos de psicologia as apliquem, busca-se que os cursos as apliquem. Então, as diretrizes elas estabelecem requisitos mínimos para a graduação de psicologia. Né? Então, você, de acordo com as diretrizes, tem que sair da graduação sabendo conhecer as principais teorias, tem que saber realizar processo de pesquisa, enfim. Como é que os estudantes eles percebem a contribuição da EAD nas diretrizes curriculares de psicologia e como é que elas entendem que isso impacta ou não no seu processo formativo? Então, como eu disse antes, foram 175 respostas válidas, né? A maior parte de profissionais de psicologia. E uma coisa que ficou óbvia nesse processo, que ficou muito, muito bem elucidado, é que o ensino à distância ele tem sido aplicado muito mais em universidades privadas do que públicas. Né? Eu, aqui no contexto UFBA-UNEB, conheço os setores que são relacionados à EAD nessas duas instituições, e elas assessoram até os cursos de graduação, mas majoritariamente as graduações no ensino público têm priorizado o ensino presencial. Então, 96% dos respondentes foram de universidades privadas, o que já era esperado nesse cenário. E aí, uma pergunta que eu realizei ainda sobre a inserção
da EAD na graduação em psicologia foi se os componentes que estão sendo ofertados, eles são ofertados de maneira presencial, ou semipresencial, ou à distância. Então, 75% das pessoas responderam que os componentes eram ofertados de maneira semipresencial. Porém, esse semipresencial, ele era oferecido, em sua maior parte de carga horária, na modalidade à distância. Então, mais da metade das disciplinas que são semipresenciais, elas não ofertam nem metade da sua carga horária de atividades presenciais. Né? Em geral, é uma aplicação de um exercício, de uma prova. Né? Então, aquilo que a gente entende como blended learning, né? Que é ensino híbrido, ele não tem sido executado de uma maneira muito precisa. É como se a graduação, o espaço presencial da disciplina fosse para constar que a disciplina é semipresencial, só que seria uma disciplina que, se fosse ofertada totalmente à distância, não teria muita diferença no seu conteúdo. Os estudantes e profissionais que responderam, eles informaram que a maior parte dos materiais que foram ofertados, né, nesse processo de ensino à distância eram aplicações de questionário, encaminhamento de artigo, de livro. Né? Fóruns, eles ficam um pouco mais atrás. Eu destaco a questão dos fóruns e dos chats, porque quando a gente entende como principal diferenciação ou principal busca de aprimoramento, né, do processo de ensino à distância, a gente sempre coloca o aspecto comunicacional, né, e as relações interpessoais em voga. Então, os espaços prioritários para que e as ferramentas prioritárias para que o ensino à distância tivesse maior proximidade com aquilo que a gente entende da relação interpessoal, que se busca muito na graduação em psicologia, seria fortalecer esses espaços de interação. E eu percebi que os estudantes não marcaram muito, e profissionais não marcaram muito esses espaços de interação como os recursos mais adotados. Não. Então, o encaminhamento de um artigo, o encaminhamento de um vídeo, de um questionário, foi mais apresentado do que os debates no fórum e nos chats. Né? E isso impacta diretamente naquilo que a gente imagina de uma graduação que necessite de um diálogo, que necessite exercitar aspectos das relações interpessoais. Pulando para o segundo aspecto, né, sobre percepções sobre a AD na graduação de psicologia, eu fiz várias perguntas no modelo de escala Likert, né, discordo totalmente, eu concordo totalmente. E aí eu vou apresentar, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou tentar mostrar aqui um gráfico para vocês. Se tiver ruim, Catiana me diz aqui. Tá? Dentre as perguntas que eu fiz, a primeira pergunta, que foi uma das que mais foram bem distribuídas nesse processo, foi uma pergunta sobre a percepção do estudante sobre a importância das disciplinas que foram ofertadas EAD. Eu descobri com as respostas que varia muito o conteúdo que é apresentado, que é ofertado à distância. Então, grande parte do conteúdo à distância são disciplinas ditas daquele núcleo básico, de filosofia, sociologia, metodologia. São disciplinas que são ofertadas à distância de maneira muito massiva, o que para mim foi visto de modo estranho, crítico, porque muitas vezes, nos relatos, eu coloquei alguns espaços de resposta aberta, e nos relatos se colocava que essas disciplinas eram, de certo modo, menos importantes, né? Como se você aprender filosofia, sociologia, antropologia, fosse, até disciplina de ética, fosse menos importante do que você aprender teorias específicas da psicologia. Né? E por entenderem essas disciplinas menos importantes, se colocava na modalidade AD, porque teria menos impacto na graduação. E isso me deixou muito preocupado quando eu observei no conjunto de respostas. Né? Mas não só eram essas as disciplinas que eram ofertadas à distância. Então, tinha gente que respondeu psicologia hospitalar, escolar, essas disciplinas relacionadas a áreas de atuação, e outros também que respondiam disciplinas relacionadas a grandes grupos teóricos, né? Psicanálise, psicopatologia, enfim. Então, é muito variado essa oferta, embora a oferta de disciplinas à distância ela se mantenha
com enfoque muito grande nas disciplinas iniciais. E aí, questionando os estudantes e profissionais sobre a percepção, perguntei se você concorda ou discorda que as disciplinas que foram ofertadas à distância, elas são relevantes para o meu currículo em psicologia. E aí eu vou tentar ilustrar o gráfico aqui. Eu acho que dá para ver, né? Dá? Dá sim, Pablo. Tá ótimo. Esse gráfico aqui é o gráfico mais bem distribuído de todos que eu consegui elaborar. Então, assim, o 5, o índice 5 seria as pessoas que concordam totalmente que a Acho disciplina. que o 5 ele está cortando um pouquinho. Talvez se você. Isso. Aí, agora aparece. Isso, Pronto. aparece. O índice, 25% das pessoas elas concordam totalmente que as disciplinas ofertadas à distância são relevantes para o seu currículo. 25% nem concorda nem discorda, e 22% discorda totalmente da relevância das disciplinas que foram ofertadas à distância. Então, há, há um desvio muito pequeno nesse processo. Né? Então, as disciplinas, isso eu vejo como reflexo das respostas que foram ofertadas acerca de quais disciplinas são ofertadas. Né? Entendendo como professor a visão de um estudante de psicologia, há ainda essa percepção de que há disciplinas mais importantes do que outras durante a graduação, e essas disciplinas geralmente são disciplinas que enfocam ou grandes campos da psicologia ou grandes teorias da psicologia. Uma outra pergunta que eu realizei, e essa já foi me deixando um pouco... Tá dando para ver? Tá, né? Assim. Pronto. Essa já me deixou Não é? Dá sim para ver. Pronto. Essa já me deixou um pouco mais preocupado, que esse gráfico ele revela a resposta para a seguinte pergunta. Eu acredito que a presença dos docentes foi imprescindível para a condução da disciplina à distância. Então, 35% dos respondentes discordavam totalmente da relevância do docente no processo de ensino à distância. E aí eu percebo, há pesquisas que já foram realizadas sobre educação à distância aplicada por robô. Então, pessoas que interagem, pessoas não, desculpa, bots, que interagem com você em espaços de ambientes virtuais de aprendizagem, e muitos deles, a pessoa ela não consegue diferenciar se está falando de fato com o professor ou com o bot, ou com o robô. Então, quando eu vejo que as pessoas, elas, grande parte, não acredita na importância do docente na condução de uma disciplina à distância, isso revela muito como essa disciplina ela tem sido configurada no contexto de educação. Né? Quando eu perguntei sobre os tutores, o índice era menor ainda. Em relação aos tutores, mais de 60% dos estudantes e profissionais, eles acreditavam que os tutores não tinham uma função muito relevante no contexto da educação. O que, para nós que estudamos educação à distância, é um baque, porque a gente entende o papel de cada um, né, do docente, às vezes do autor que elaborou o conteúdo, que a gente chama de professor conteudista, do tutor, e a gente percebe que essas figuras, na visão de quem está recebendo a educação à distância, não tem tido a real percepção de importância. Né? Então, por que o docente não tem sido visualizado como fundamental para a condução da disciplina à distância? Né? Então, se não é importante, não tem por que ter. E, de fato, há disciplinas que foram ofertadas à distância sem o auxílio de docente. Foram disciplinas ofertadas apenas com materiais que foram colocados online, aqueles cursos que a gente faz com autotutoria, né, que nós mesmos fazemos. É isso. Então, isso para os cursos de extensão é mais comum para o nosso contexto, né, de atuação. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, hoje. E hoje os espaços, muitos não veem como negativo.
Mas, para uma disciplina da graduação, é incrível que isso esteja sendo ofertado assim. Não perguntei em qual instituição, justamente para a pessoa ter maior liberdade para responder, né? Não ficar. Então, eu não sei responder em quais instituições são ofertadas de uma maneira ou de outra, tá? Mas, de todo modo, é uma percepção que é importante de se destacar. E aí, ainda dentro desse processo da percepção da relevância da EAD na graduação, eu vou demarcar um último ponto, que é um ponto mais voltado ao processo de aprendizagem. Eu utilizei como referência teórica um autor chamado Zabala, ele é muito usado na educação. Zabala, ele divide os conteúdos que a gente aprende e que a gente aprende nos espaços escolares como entre três, né? São os conteúdos teórico-conceituais, né? Conceituais, chamei de teórico-conceituais, que são os conteúdos relacionados a conceitos. Então, o que é ego, o que é superego, o que sei lá, raciocínio lógico, o que é simbolismo, conceitos que englobam aquele campo do saber e que são fundamentais para aquele que está aprendendo. Então, a gente sai da graduação com muitos conceitos sobre muitos temas, muito aprendizado sobre esse ponto. Né? O segundo tipo de conteúdo são os conteúdos atitudinais. O que são conteúdos atitudinais? A gente trabalha muito isso também na psicologia. São os processos de saber se portar diante de situações. Então, a gente, na psicologia, aprende, por exemplo, a saber acolher uma pessoa. Para saber acolher, não basta ler um livro, né, com os conteúdos sobre o que é acolhimento. Você precisa exercitar aspectos da sua atitude como profissional. Então, os processos atitudinais eles são tensionados nas disciplinas teóricas também, mas são muito mais executados nas disciplinas práticas. Um último tipo de conteúdo que engloba nosso currículo são os conteúdos procedimentais, que são relacionados a procedimentos. Né? Então, técnicas. Como é que a gente realiza uma entrevista? Como é que a gente aplica tal teste? Como é que a gente faz uma triagem? Técnicas, procedimentos. Então, esses três tipos de conhecimento, os conteúdos conceituais, os atitudinais e os procedimentais, eles formam um todo profissional. Então, a gente passa por isso querendo ou não. Tem, às vezes, no conteúdo do curso, está lá bem definido o que é que cada disciplina faz. Quando a gente faz uma grade de uma disciplina, às vezes a gente faz isso também. Mas, muitas vezes o aluno não percebe que está sendo tensionado a desenvolver esse tipo de conteúdo. E aí eu perguntei para os estudantes a seguinte questão. Concordo totalmente. Desculpa. Eu acredito que os conteúdos, e aí eu fui perguntando um por um, teóricos, conceituais, atitudinais e procedimentais, são mais desenvolvidos na educação à distância, ou nas disciplinas que eu tive, nas experiências que eu tive de educação à distância, do que nas experiências que eu tive de educação presencial. E aí, esse gráfico, na verdade eu fiz uma tabela, ela mostra um índice que para mim foi o mais marcante dentro das respostas que eu recebi. Então, esse aqui seria as pessoas que discordam totalmente, ou seja, discordam totalmente que os conteúdos aprendidos na educação à distância foram mais, né, mais efetivos do que os da educação presencial. Então, 86% discordam que os conteúdos teóricos conceituais são mais desenvolvidos à distância. 85% discordam totalmente que os atitudinais são mais desenvolvidos na educação à distância e que os procedimentais são mais desenvolvidos na educação à distância do que na presencial. 83% das pessoas discordam. Então, isso revela que, querendo ou não, a gente tem que repensar sobre aquilo que está sendo ofertado e como é que está sendo ofertado para os estudantes, né, nesse cenário.
de educação à distância. E eu já relembro que, assim, eu imagino que vocês que estão tendo aulas, principalmente estudantes à distância atualmente, percebam que há uma diferença entre a forma que as instituições têm observado o ensino à distância nesse momento de pandemia e a forma que eram ofertadas as disciplinas que eram já à distância há muito tempo. Então, agora, no meu ciclo de professores, estudantes de várias instituições, inclusive públicas, a gente percebe que há um maior interesse tanto dos profissionais, e eu acho que principalmente dos profissionais que estão sendo pegos de surpresa nesse cenário, né? Muita gente não foi formada para atuar à distância, muita gente não sabe do que há de limite, do que há de possibilidade nesse cenário de educação à distância. Tá? Então, há um esforço muito grande dos profissionais e das instituições em garantir com que nada se perca. Né? Então, eu acho que isso é um estudo também que tem que ser realizado depois, né? Como é que é isso na distância antes e depois da pandemia, porque eu percebo que tem havido uma diferença muito grande. E, para finalizar, eu vou apresentar a última tabela, que era relacionada às diretrizes curriculares para o curso de psicologia. Né? Como eu falei anteriormente, as diretrizes curriculares, elas são diretrizes que orientam a formulação dos cursos de psicologia. Então, entende-se, por exemplo, que você, ao se formar, você sai da universidade sabendo os fundamentos epistemológicos e históricos da psicologia, sabendo os fundamentos teórico-metodológicos, sabendo procedimentos para investigação científica e prática profissional, sabendo sobre fenômenos e processos psicológicos e sobre práticas profissionais de psicologia. São vários tipos, né, de habilidades e competências que você tem que desenvolver, que são postas nas diretrizes. Eu fiz a mesma pergunta para os profissionais e para os estudantes que responderam. Você acredita que tal aspecto, tal competência das diretrizes curriculares são mais desenvolvidos à distância do que presencialmente? O gráfico ele tem uma variação, teve uma variação um pouquinho menor, a tabela está aqui, mas da mesma forma você pode observar nessa coluna 1, que é a coluna que apresenta que as pessoas discordam totalmente que os conteúdos e as habilidades que foram desenvolvidas foram menos desenvolvidas presencialmente do que à distância, ou seja, foram mais desenvolvidas presencialmente, ele se concentra nesse índice. Né? Então, a maior parte dos estudantes profissionais discorda que você desenvolverá habilidades e conhecimentos sobre fundamentos epistemológicos, sobre fundamentos teóricos, metodológicos, sobre procedimento de investigação científica e prática profissional, sobre fenômenos psicológicos e sobre práticas profissionais no campo da psicologia, no cenário à distância, do que no cenário presencial. Então, essa discrepância ela tem que ser avaliada e todos nós que trabalhamos nesse espaço de educação, né, e os espaços intermediários, como o conselho e as associações, elas têm que entender cada vez mais como é de fato que tem chegado. Né? Será que tudo aquilo que a gente aprende no cenário de... Quando a gente realiza o projeto da disciplina, o projeto do curso, e aquilo que a gente quer ofertar, ou presencial à distância, tem chegado da forma que a gente espera? Né? Que a gente... Fiz a especialização que eu realizei na UNEB, ela foi 2 anos de especialização, basicamente, a gente entendendo todos os conceitos que englobam a educação à distância, todas as estratégias. Tem cursos que têm uma trajetória muito mais ampla do que a nossa nesse cenário. Né? Só que quando a gente vai ver e vai dialogar com os profissionais, com os estudantes, a gente vê que não tem chegado da maneira que a gente planeja. Então, o que é que a gente faz agora? Né? E aí eu convoco quem tiver interesse a dialogar sobre, né, ou a compartilhar alguma experiência, ou enfim. Obrigado. Pablo, muito obrigado pela temática, né, e por trazer esse resultado. A Jonava, ela também comentou aqui, né, trouxe nos comentários, justamente a reflexão que você trouxe
sobre a questão de será que esses resultados seriam o mesmo pós essa pandemia, né? Porque a pandemia ela tem feito com que tantos os professores e esses alunos tenham que se adequar a essas novas metodologias, né? Eu quero aí, antes da gente iniciar algumas perguntas sobre a temática, eu quero sinalizar a presença de algumas pessoas aqui que estão participando conosco, né? Então, os conselheiros Luan, a Jaqueline, a Natane do Crepop também está acompanhando, o Anderson e a Laediane Dourado, que ela é uma coordenadora também da faculdade no oeste da Bahia. Também quero parabenizar aí pela participação conosco, né, para dialogar sobre essa temática e pensarmos aí sobre a construção, né, de como refletir com esse ensino EAD. Nós temos aí também a participação da Shirley, Larissa, que também estão nos acompanhando. Uma pergunta, Pablo, em relação à temática que você trouxe, que foi que nós recebemos, foi no sentido assim de que com este novo formato, né, da pandemia e a reflexão que você trouxe a partir da sua pesquisa, existe uma diferenciação, porque assim a gente compreende o resultado da sua pesquisa trouxe que algumas pessoas talvez não tenham um pouco identificado a diferença do EAD, desse ensino híbrido, né, como você trouxe, para um ensino remoto. Então, existe uma diferenciação, ou ensino remoto, ensino EAD, são nomenclaturas semelhantes, têm a mesma função, como que seria isso? Na verdade, o ensino, a nomenclatura que se tem adotado é a educação à distância, para entender o processo de educação à distância, independente do formato que ele se estabelece. Então, essa nomenclatura de ensino remoto é algo que eu não acessei nos estudos que eu tive, mas eu imagino que tenha sido adotado, né, nesse momento que está mais popularizado. Uhum. Outra pergunta também, para relacionar com o conteúdo que você trouxe, é sobre essa questão dos 20%, né? Você disse que acessou que 20% foi inserido das disciplinas para ser aplicado no formato desse ensino à distância. E aí, quando você avaliou na pesquisa os resultados sobre quais disciplinas deveriam ser ofertadas, como que a gente pode relacionar a reflexão disso para esse resultado? Né? Porque esses 20%, em alguns casos, algumas disciplinas, você trouxe que elas não necessariamente são as disciplinas teóricos direcionadas mais para a psicologia, mas sim aquelas disciplinas mais base do ensino, né? Kate, eu não fiz na entrevista, desculpe, no questionário, uma distinção por disciplina, né? Até porque tem muitos estudantes que não lembrava, e aí para facilitar, né, como no pré-teste que eu apliquei, algumas pessoas não lembravam todas as disciplinas, para facilitar, eu pedia para que elas finalizassem quais as disciplinas foram ofertadas à distância. Então, sem estipular se foi presencial, sem presencial, não. Né? Os 20% da época, agora são 40%, eles eram um limite máximo, inclusive incluindo atividades extracurriculares que poderiam ser ofertadas nesse conteúdo de 20%. Ele era um limite máximo. Então, tem instituição que oferta uma disciplina só, tem instituição que oferta mais de uma disciplina. E tem instituição, como eu trouxe, que oferta mais de uma disciplina, só que só considera EAD aquelas que são 100% EAD, as que são 100% no ambiente virtual de aprendizagem. O Canvas, o Blackboard, o Moodle, enfim. E aquelas disciplinas que são ofertadas meio a meio, não entram no índice de EAD, o que para mim é errado. Né? Na minha concepção, se faz parte da carga horária, você tem que contabilizar a carga horária e não a disciplina como um todo. Então,
eu não consigo estabelecer uma relação precisa em relação a quanto por cento de cada disciplina foi ofertada à distância presencial. Mas na nuvem de palavras, né, que eu fiz, a grande maioria eram disciplinas de filosofia, sociologia, metodologia, enfim, e a disciplina de ética, assim, que eu ficava questionando por que a disciplina de ética era tão dada à distância. Assim. Se bem que há instituições, inclusive públicas, que não ofertam disciplina de ética. Então, são questões que são muito múltiplas. Né? No tempo que eu entrevistei, que eu apliquei o instrumento, a gente tinha por volta de 50 instituições de ensino superior com curso de psicologia na Bahia. Não sei se mantém nesse índice, mas era basicamente isso. Então, imagina. A Laidiane, ela trouxe até um comentário aqui, informando, né, acho que complementando a fala, falando que nesse sentido, né, da temática da EAD, existe uma grande limitação e que esse currículo também não estava adaptado para esse ensino novo aí, nesse formato online, esse processo de pandemia. E todos, né, desde alunos, gestores, tiveram que se adaptar a este novo cenário e que ela acha que talvez seja necessário rever os currículos e projetos pedagógicos. Isso é um ponto fundamental. Assim. Quando a gente pensa um conteúdo a ser ofertado à distância, né, eu trabalho remotamente como autor conteudista, então já desenvolvi alguns materiais que são ofertados de forma complementar ou principal para disciplinas à distância. E aí, quando a gente oferta um serviço que vai ser feito à distância, a gente já planeja tudo do início, assim, né? O que é que precisa ser ofertado, quais são os objetivos, o que cada tarefa vai desenvolver, quais são os objetos virtuais de aprendizagem que a gente vai utilizar. Vai ter gráfico, vai ter linha do tempo, vai ter infográfico, vai ter o quê? Né? Então, cada coisa tem que ser planejada minimamente. Né? Não é só colocar na minha cara e dar uma aula como se eu estivesse no espaço presencial, porque eu não estou. E pessoas que estão fazendo dessa forma porque não foram formadas para isso. E aí eu tenho total solidariedade a todos os professores que estão sendo colocados nessa situação, agora como todo mundo, né? Mas tem muitos professores que foram formados na época que fazia trabalho ainda na máquina de escrever, e é fato. Né? Então, já foi um choque de realidade nas últimas 2 décadas, né? Iniciar um processo de informatização e agora está tendo que transpor tudo aquilo que aprendeu, né? Tudo aquilo que faz, tudo aquilo que realiza no contexto à distância. Então, quando se coloca algo que foi planejado para ser executado presencial, num cenário à distância, a gente tem várias intercorrências. Assim. E aí, eu vou trazer logo o tema porque você vai falar, mas eu ia falar sobre isso aqui também. Do nosso cenário da psicologia, a gente tem os processos dos estágios, que são espaços que foram pensados, inclusive nas diretrizes curriculares, esse processo de estabelecer estágios básicos, depois estágios com ênfase curricular, enfim, são estágios que são pensados nos documentos das diretrizes, ou seja, participam de toda a formação da psicologia, né, às vezes do primeiro semestre até o último, e agora estão tendo que ser readaptados. Então, tem muita coisa que está sendo planejada dentro dos espaços de deliberação e dentro das instituições sobre isso. Em relação a essa questão que você trouxe sobre o estágio, recentemente o MEC, né, ele trouxe uma portaria, que é a portaria 343 de 2020, e que ela reforça alguns documentos que ela já havia publicado anteriormente sobre o posicionamento em relação aos estágios. Né? A gente não vai, talvez, aprofundar muito hoje sobre a questão do estágio. Na próxima sexta-feira, estamos verificando aí
a possibilidade de talvez discutir sobre essa temática, aguardando algumas confirmações, mas a gente vai discutir especificamente somente só da pauta de estágio. Mas, assim, para complementar um pouco a sua fala, né, existem sim instituições que elas estão adotando a metodologia de executar os estágios, sejam básicos ou até mesmo os estágios específicos, né, no formato online. E aí existe uma problemática em relação a isso, porque o MEC ele informa que não está autorizado, não a todas as atividades que são efetivas, né, para a implantação neste novo cenário da pandemia, são somente as disciplinas conteudistas. Então, as disciplinas que necessitam estágio, avaliação psicológica, disciplinas que necessitam de laboratórios, elas não podem ser disciplinas que devam ser aplicadas nesse cenário. Existe também já uma discussão no próprio Conselho Federal de Psicologia, a Comissão de Formação do Conselho Regional de Psicologia, ela também tem dialogado, tem conversado sobre essas questões, mas essa temática, ela também traz um questionamento que entra na questão anterior que você trouxe, de talvez ter que reavaliar essas diretrizes, porque a gente tem aí um boom que aconteceu também para os profissionais de psicologia, que é a modalidade dos atendimentos por meio de tecnologia de informação e comunicação. E isso dentro das diretrizes curriculares, a gente não tem nada enfatizando, orientando esses profissionais, né, esses professores que estão ali na linha de frente, de como ensinar, como aprimorar para que esse profissional também tenha acesso a essa informação na sua formação, para a pós-formação colocar em prática. É isso, né? Na resolução de 2018, que é aquela resolução que estabelece, que regulamenta a prática de serviço psicológico à distância, há a permissão da realização de supervisão. Mas a gente entende, eu imagino que quando foi elaborado, não estava pensando em supervisão de estágio, né? Estava pensando no processo de supervisão profissional, aquilo que a gente já está executando, sei lá, tendo uma pessoa aqui e alguém, minha supervisora, ela está em outra cidade, então eu dialogo sobre o caso com ela, enfim, processo de supervisão que nós da psicologia conhecemos. E aí, talvez se transponha um pouco isso para a visão da supervisão de estágio, mas assim, a supervisão é um espaço, é um ponto do estágio, né? O estágio é muito mais amplo do que isso, né? Tem a prática profissional. E aí? Pablo, tem uma pergunta também que a Kelly trouxe sobre a questão de se no ensino EAD existe alguma normativa, tanto para o formato de graduação ou quanto pós em psicologia, uma carga horária específica em relação ao tempo dessa aula à distância. Como que isso deve ser mensurado, né? Existe um cálculo diferente das aulas que são feitas presenciais para contabilizar essa carga horária? Tá. No campo da psicologia, eu te respondo que não. Né? Em outras estratégias à distância, eu não conheço nenhuma diretriz que estabeleça como é que vai ser contabilizado. Então, isso é uma questão também que tem que ser colocada em debate, né? Porque às vezes você realiza um curso que como tempo de estudo, você demorou, sei lá, semanas e você ganha uma carga horária de 10 horas, né? E às vezes é o inverso. Às vezes a disciplina passa uma atividade que você realiza em 10 minutos e você ganha a carga horária da disciplina inteira sendo realizada. Então, esse ponto, e aí já Catiana e o pessoal do CRP, se tiver oportunidade de levar para os espaços de debate, é um ponto que eu não tenho visto discussão sendo levantada, né? Nem teoricamente, nem né, na regulamentação, e que é fundamental. Né? Então, em geral, tem sido feito, obviamente, no cenário de aula presencial, a gente tem muitos, eu vou chamar de fillers, né? São preenchimentos, que a gente não fica falando conteúdo o tempo inteiro, porque humanamente é impossível. E para quem consegue falar o tempo 4 horas de conteúdo,
saiba que é humanamente impossível o estudante assimilar 4 horas de conteúdo. Então, a gente conversa, dialoga, a gente busca intercalar momentos na sala de aula, né? Então, não é só conteúdo, então não é só um conteúdo. Então, a gente divide em 2, 3 momentos na sala de aula, né? E isso vai traçando o tempo. Nas aulas que são gravadas para a distância, muitas vezes os professores estabelecem essa metodologia, né? Gravam uma aula, disponibiliza e depois debate. Alguns professores fazem de outra forma, já dialogam dessa forma que a gente está dialogando aqui agora e debatendo ao longo da exposição. Mas muitas aulas elas não têm, não são 3, 4 horas de aula gravada, né? Obviamente. São 20, 30, 40, 50 minutos. Então, é muito difícil chamar aquilo da carga horária da aula. Né? Como professor, entendo que aqueles 50 minutos não são só 50 minutos. Né? Mas, regularmente, a gente não tem nada que delimite isso, não. E tem a questão também, né, que é delicado nesse atual cenário em relação aos processos de ensino à distância, é também pensar na questão de que esses 40% não se tornem ou não se aumente mais, né? Também pensar o que você acha em relação a isso. É curioso, porque esse foi uma, essa foi uma, é um processo que, para mim, é muito divergente, que eu acredito muito no potencial da educação à distância, em especial pela inclusão que ela permitiu para muita gente. Assim. A gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem acesso a recursos de informática, mas a gente também sabe que o acesso a recursos de tecnologia da informação cresceu muito nos últimos tempos. Né? Então, ofertar formas de aprendizado à distância tem sido fundamental para incluir muita gente que não tinha acesso. Então, eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes que não tem uma faculdade aqui. E aí, as pessoas que querem fazer curso de extensão, coisas do tipo, por muito tempo não tinham opção. Né? Mesmo que às vezes tinha aquele dinheiro reservado para estudar, não tinha opção. Então, o ensino à distância ele permitiu que muita gente fosse incluída nos processos. Entretanto, eu valorizo muito uma postura da ABEP, né, e aí tem um livrinho que foi lançado pelo CFP em 2018, que foi o ano da formação da psicologia, que aí tem um espaço que é só sobre AD. E a ABEP ela bate muito na tecla de que a natureza do conhecimento psicológico ela não se satisfaz apenas de uma leitura e acabou, ou então apenas de assistir um vídeo e acabou. Né? Então a gente precisa do contato. A gente precisa da interação, a gente precisa dialogar presencialmente com as pessoas. Eu, inclusive, fiz uma pergunta no questionário se as pessoas acreditavam que toda a graduação de psicologia poderia ser ofertada à distância sem detrimento, né, de alguma perda. E aí a maioria, obviamente, disse que não. Acho que umas 2 pessoas ou 3 responderam que concordam totalmente que poderia ofertar 100% à distância a graduação de psicologia. Eu fiquei feliz porque a maioria disse que não. Então, eu sou muito dessa posição de que muito do que a gente desenvolve como profissional de psicologia e como estudante é parte das nossas relações do dia a dia de sala de aula e espaços correlatos. Né? Então, eu acredito que é muito perigoso que a gente perca mais. Inclusive, quando eu fiz a pesquisa, ainda era uns 20%. Né? Quando eu mandei para a publicação, retornaram porque já tinha passado, foi bem no mês que foi aprovada a portaria que ampliou para 40%. E digo mais, a gente só consegue isso porque a gente está classificado como curso da área da saúde. Então, essa classificação, esse reconhecimento do CNS, né, do Conselho Nacional de Saúde, da psicologia como curso da área da saúde, a despeito de todos os debates que a gente tem internamente sobre isso, ela tem blindado a gente nesse processo de ampliação da carga horária à distância. Tem blindado a gente, mas a gente não sabe até quando. Né?
tanto na portaria de 2016 quanto na de 2019, já se inicia. Eu vou até ler o ponto, porque para mim é fundamental. Assim. Artigo 1, a portaria dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade AD, enfim. Parágrafo único. O disposto no capítulo não se aplica aos cursos de medicina. Então, o único curso que aquela portaria não vale é o curso de medicina, porque eles entendem a importância como é fundamental a oferta do ensino presencial e das práticas, da oferta de prática. E por que a gente não? É um questionamento que eu faço. Assim. E eu acho que isso é importante que você trouxe, Pablo, para lembrar que, por mais que tenha, a BEP reforça isso, né, sobre a questão das metodologias, como se conduz a psicologia, mas existe também um ponto importante nessa questão do processo formativo, é que essa prática, muitas vezes, ela necessita do suporte desse supervisor, assim como os demais cursos. Mas hoje, o que sustenta para algumas instituições não aumentar totalmente o percentual é justamente essa classificação no Conselho Nacional de Saúde, né, de que o curso de psicologia ele é da área da saúde. Apesar dele ter as vertentes de se trabalhar com as abordagens, psicologia social, mas o que vai instituir essa modalidade dentro da instituição é como essa instituição também enxerga esse curso. Porque existem instituições que elas vão trabalhar a formação da psicologia caminhando mais para uma vertente formativa da área social, né, psicologia social, e tem faculdades que vão trabalhar mais com a vertente da área da saúde mesmo que tenha as ênfases, né, para as duas sub-áreas aí, mas se a instituição, ela conduz esse processo a partir da área da saúde, ela garante também que o formato que essa instituição faça sobre esse ensino EAD, essa porcentagem, seja revista a partir do curso identificado como área da saúde. É isso aí. Pablo, a gente já caminha aí para o encerramento. Eu quero só. Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma pergunta. Não. A gente já caminha, então, para encerrar. A pergunta que eu perguntei do EAD foi a professora Kelly, né, que deu a sua contribuição. Saudar aí pela participação a Rosângela, que nos assiste de Jequié, a conselheira Gabriela também, que tem acompanhado as nossas lives. Agradecer também ao pessoal, né, da comunicação, que tem nos dado suporte e auxiliado para que se expanda esses diálogos com os psicólogos, professores e professoras da área de psicologia para o interior, né? Então, quem está assistindo tem a possibilidade de assistir via Facebook, via YouTube, para também facilitar que esses diálogos cheguem aí diretamente a todos os profissionais e refletir sobre isso. Aí também tem a professora Milena Castro também, que está participando. Milena, se for a Milena que eu estou pensando, é representante do GTI de Santa Maria da Vitória. E Jonalva também participou aqui, colaborou conosco. Aí agora eu abro para você fazer a sua fala de encerramento, né? E aí a gente caminhar para os trâmites finais. Eu posso disponibilizar o conteúdo completo. A gente pode colocar naquele link que está no site, o link da live, né? Só colocar em anexo o artigo completo para quem tiver interesse em ler, né, com as informações que eu não trouxe aqui. Acho que para finalizar, eu queria dialogar um pouco com os professores que estão passando por esse processo. A gente sabe que vocês, como profissionais, como categoria, eu entendo muito como profissional e valorizo muito entender-me como trabalhador. Vocês estão passando, talvez, pela
maior reviravolta da trajetória profissional enquanto acadêmicos, né? Que é rever o modo de fazer aquilo que vocês já achavam que sabiam fazer. Né? E aí a gente percebe que tem muita coisa que a gente não sabe, e obviamente o professor tem essa postura o tempo inteiro, mas nesse cenário em que as relações elas são alteradas, né? Em que os processos institucionais eles são alterados, e mais tudo aquilo que a gente está tendo que dar conta, né, sobre o momento histórico, né, viver um momento histórico é muito difícil. A gente sabe que vocês estão sobrecarregados, está quase no final do semestre, então vão na força e realizem o trabalho de vocês da melhor forma, dialoguem com os estudantes, porque eles podem dar feedback acerca de como está chegando, ou se ou não está chegando aquilo que está sendo passado na modalidade de distância. Escrevam sobre as dificuldades de vocês, porque isso vai ser fundamental para que a gente aprimore a forma, né, e as estratégias de educação no contexto da psicologia. E estamos juntos. Então, quem tiver interesse, a gente pode dialogar depois sobre isso. Eu queria saudar todo mundo aí que você falou, muita gente que tem muito tempo que eu não vejo, né? Eu estou aqui afastado vou fazer 6 meses já, minha quarentena está maior que a de vocês, mas em breve a gente volta ao normal, assim, se tudo permitir. Até mais. Pablo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e trazer um pouquinho aí do que você pesquisou, e além do que pesquisou, contribuir também com essas reflexões, né? Para quem tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação complementar relacionada à área da formação em psicologia, a gente tem instituído no CRP 03 a comissão de formação. Aí, quem quiser pode mandar um e-mail, né, para a comissão, é o conforme, então seria a abreviação, né? Vou pedir para deixar no link, para quem tiver alguma dúvida, crp03.org.br. Né? Então, pode mandar ou tirar algumas dúvidas. A comissão de formação também tem acompanhado essas discussões. E aí, a nossa proposta é que na sexta-feira que vem, assim que tiver a confirmação, a gente vê se consegue trazer um pouco mais, agora voltado para a área da formação, um debate direcionado para a área de estágios, né? Como está sendo essa questão dos estágios relacionado a essa pandemia? Pode, não pode, como faz, com a sugestão, quais as reflexões que a gente pode tirar a partir dessa questão aí da área da formação. Muito obrigado pela participação de todas e todos. Agradeço novamente a Pablo aí, a Rogério, que tem nos acompanhado também, que é do setor de informática do CRP 03, que tem nos auxiliado para disponibilizar aí essa transmissão para todos os profissionais de psicologia. Obrigado, Kátia. Até mais. Até mais, boa noite.